A ferramenta Crop, ou corte de mercado na versão portuguesa, foi completamente redesenhada para esta versão do Photoshop. Funciona agora de forma semelhante àquilo que acontece no Lightroom, por exemplo, que é bastante mais intuitiva. Tendo então ativa a ferramenta Crop, temos um enquadramento da imagem com algumas pegas nos cantos que podemos mover para pedir um novo enquadramento da imagem. Notem que o que se move agora é a imagem em fundo e que a nossa área de corte está sempre centrada no monitor. Para quem não se lembra de como funcionava antigamente, é possível pedir aqui na barra de opções para usar a ferramenta no modo clássico. E o modo clássico funcionava da seguinte maneira: como veem, aquilo que se move é a área de corte por cima da imagem, inclusive em imagens rodadas nós estamos a ver a área inclinada e só quando efetivamente cortamos, com duplo clique dentro da área ou um clique na tecla Enter, é que nós vemos a imagem exatamente como ela vai ficar. Vou desfazer esta ação através de Comando Z ou Ctrl Z para quem está em PC. Vou pedir novamente para não usar o modo clássico, ou seja, para usar a nova forma de funcionar, e aqui sim conseguimos então verificar que a área de corte está sempre centrada no monitor e que automaticamente a imagem vai rodando em fundo. Também temos na barra de opções esta forma de endireitar a imagem. Com um clique sobre este ícone Straighten, podemos traçar uma linha e a imagem automaticamente se vai endireitar em função daquela linha que foi traçada. E existe a opção de apagar ou não os pixels cortados. Se retirarmos esta opção, que está ativa por defeito, ou seja, quando cortamos a imagem os pixels ficam efetivamente descartados, os que ficam fora da área selecionada. Se retirarmos esta opção, quando efetivamente cortamos, e ao cortar pode ser com um duplo clique dentro da área, com um Enter, ou ainda com um clique sobre este ícone, quando efetivamente cortamos, se olharmos para o painel Layers, como pedimos que os pixels não sejam descartados, não sejam apagados, o Photoshop transformou o background num layer e desta forma vamos agora pedir para ativar a ferramenta de mover. Se eu mover, eu tenho o resto da camada que foi cortada, mas continua a estar dentro da minha imagem. Em imagens com montagens, com layers que excedam a área da imagem pode ser interessante. Por exemplo, o caso de um céu, em que podemos movimentar nuvens de um lado para o outro, ou o fundo do céu, para ficar com um enquadramento melhor. Pode ser interessante esta opção, obviamente a imagem fica mais pesada. Também vou neste momento voltar à imagem inicial com a File Revert para vos mostrar que no mesmo local da ferramenta Crop temos agora a Perspective Crop, ferramenta de corte em perspectiva. Podemos então traçar uma área e essa área pode então ser inclinada para nós corrigirmos a perspectiva de uma determinada imagem, como será, por exemplo, o caso desta imagem. Portanto, conseguimos inclinar e, quando entendermos que está bem, novamente com duplo clique ou Enter, corrigimos a perspectiva da imagem. Notem, esta era a imagem original, esta é a imagem corrigida, que pode inclusive ter uma correção maior. Podemos mesmo fazer alguma coisa mais radical, como aqui nesta outra imagem, por exemplo, com a ferramenta Perspective Crop ou Crop Perspective. Deixem-me ver como é que ela se chama. É efetivamente Perspective Crop. Portanto, com a ferramenta de corte em perspectiva, eu posso então definir uma área para acompanhar perfeitamente uma imagem que esteja completamente inclinada, ou seja, com uma perspectiva bastante acentuada. Vamos aqui conseguir esta inclinação. E finalmente, ao cortar, temos a imagem completamente endireitada. Portanto, esta era a imagem original, esta a imagem final. Ferramenta Crop, portanto, completamente redesenhada